hoje, com muito pesar, o 100, nós vamos, né, homenagear um dos maiores comunicadores da TV brasileira, Silvio Santos. Hoje, no dia 17 de agosto de 2024, nós estamos aqui fazendo a gravação do 100, e nós não poderíamos de prestar uma homenagem que todas as emissoras, todos os meios de comunicação do Brasil, e também eu creio que do mundo, estão nesse momento triste, né? Eu sempre falo que os grandes comunicadores estão indo embora, mas isso é a vida, né? Mas é interessante o legado que deixa. E Silvio Santos é uma figura ícone na cultura, nos domingos que era desde as 10 horas da manhã até as 19 horas, um pouquinho mais. Sempre a comunicação dele em todas... Sempre quando tinha uma televisão em algum local, Silvio Santos estava presente. Falar de Silvio Santos daria muitas horas, mas aqui o 100, vai prestar uma homenagem ao senhor Senor Abravanel, que é o nome do Silvio Santos, uma pessoa que sempre teve um sonho e ele conquistou. É um ambulante que vendia alguns itens e se tornou o dono de uma emissora de TV. Pelo que eu me recordo, me parece que era TVS, alguma coisa assim. Depois se tornou SBT. Um grande sucesso nacional e internacional. E o 100, aqui está hoje, eu e o Marcelo, para falarmos um pouquinho do que o Silvio Santos representou para nós, na nossa infância, e também na comunicação brasileira. Ok? E falar de Silvio Santos, eu sei que é um momento muito difícil para todo mundo que... Acho que, mano, a geração... O mundo é muito difícil. Mas só que... falar do Silvio Santos é falar de alegria. E esse programa de hoje, a gente tá triste, mas vamos fazer o possível para falar das nossas experiências, experiência boa em família, porque eu acho que foi até a filha dele, falou assim, que o meu pai, ele gostava de fazer o programa de domingo, o programa inteiro domingo leve, pra segunda a gente acordar leve. Então, tipo assim, Silvio Santos é leveza. E eu tenho muito pra contar, muita experiência boa. E eu queria começar com você, Hélio. O que te marcou mais, assim, no SBT, nos programas do Silvio Santos? Marcelo, assim, como nós, né, assim, no nosso tempo, né, assim, a gente não tinha internet, né? O que eu tenho que falar pro Silvio Santos? Assim, é uma pena, né? Assim, como nós fazemos o podcast, até no carro, tal, para vir para cá, eu tava me lembrando. Assim, eu tinha o sonho de conhecer o Silvio Santos. Por quê? Porque, assim, a gente sempre tá nos eventos, né? Assim, no podcast, assim, não sei se ele viria no nosso podcast. Seria uma honra, lógico, né? Mas, assim, como a gente tem essa comunicação, a gente vai para lá e para cá, a gente conhece muita gente, né? E seria nossa, grandioso para nós aqui do 100, tanto para você como para mim, conhecer o senhor Abravanel. Nossa, né? O que me recorda dele são várias, né? Assim, que assim, o domingo, ele ficava alegre, assim, vendo o Silvio Santos, porque ele trazia essa alegria. Ele sabia, e te digo mais, ele era um excelente apresentador. Não, né? Ele vendia como ninguém. Ele fazia, por exemplo, uma caneta virar aquela caneta, entendeu? E assim, o Silvio Santos, um episódio que eu me lembro, o ícone do Silvio Santos que aparece no Instagram, é aquela que ele tinha essas coisas, né? Ele sentou em cima de um negócio lá de água e ele caiu, né? E até hoje eu me recordo que acho que a assistente de palco veio correndo atrás dele, desesperada, com o microfone e tudo, né? E ele se levantou daquele jeito e daquele momento ele se tornou assim, dando risada, ele levantando da água e já dando risada, dele mesmo, né? Então, assim, ele, mais uma vez, é uma pena, mas é a vida, né? Um dos nossos ícones da comunicação brasileira, se foi nessa data. Não digo se foi. Eu acho que ele está em outro plano. Sim. Né? E sabe uma coisa que é legal? A gente teve próximo, a gente tava muito próximo. Mesmo? Sabe por quê? Pessoas você... pessoas que apareceram no podcast.
Priscila Sim, Menucci. é verdade. Tipo assim, a nossa proximidade, apesar de não ser com o Silvio Santos pessoa, Pessoas que mas gente ficaram que com ele. trabalhou, tipo assim, Tuca Graça. Tuca Graça. Tuca assim, Graça. O pai dele, na Praça é Nossa. Isso. E tipo assim, e pra todo mundo que... Tipo, o Toninho Tornado, nós já Toninho perguntamos. Tornado. A Priscila Menucci, Tuca Graça. Quem mais foi lá que trabalhou no SBT? Eu não sei se o... Ai, meu Deus, esqueci. Não vou lembrar. Mas enfim... Todos que passou pelo podcast Sem Vírgula e falou assim, nós perguntamos como Sim, que é trabalhar no falou. SBT. Eu falei assim, mano, lá é muito bom. Tipo assim, a Priscila Menucci, pra quem não conhece, ela trabalha na Praça é Nossa. Ela tem nanismo, ela tem 91 centímetros, né? Isso. Só de tamanho que ela é pequena, porque ela é uma mulher gigante. Gigantesca. E ela falou como ela é bem tratada, lá é acessibilidade. Eu tive o prazer de estar no SBT, eu participei, eu fui com um amigo no Teleton pra tirar fotos, essas coisas assim. Eu vi o Silvio Santos. Você viu ele? Vi tipo assim, uma distância de 20 metros, mais ou menos, tava passando assim. E era engraçado que, tipo, quando você vê alguém que você gosta muito, você quer tirar foto. Claro. Mas eu só olhei passando assim. E é uma sensação boa de saber você que eu viu ele, vi, eu tava no cara. SBT. E é uma casa realmente grande, é uma casa alegre. E uma coisa que me marcou muito, não só na passagem que eu estive lá no SBT, mas domingo em família. Eu até mandei sim. mensagem hoje pra minha filha, pra Mona, porque como não tinha internet, essas coisas, de domingo, a Mona no meu colo, nós assistindo Silvio Santos, as pegadinhas. Fazia parte do domingo do brasileiro, né? Assim, com facilidade, assim, creio, né? Que tem uma televisão, né? E ele entrar na sua casa, né? Entrar com leveza, com alegria, com sonhos, porque o Silvio Santos era um criador de sonhos. Ele, como você falou, tornar a vida mais leve, que hoje em dia não se encontra isso na TV aberta, né? Então, assim, e uma coisa que eu vou te falar, vamos, assim, eu e você, bate pronto, quais eram os programas do Silvio Santos? Assim, vamos lá. Domingo no Parque? Domingo no Parque, acho que era o Gugu, não era? Desculpa. Do Gugu, mas também, assim, e aproveitando o Gugu, que nós foi nossa deixa, agora que a gente fala que o Silvio Santos foi dessa fase para uma outra, né? Agora o Gugu e o Silvio Santos vão se encontrar. Vai fazer um grande show lá, Né? um grande domingo. O grande domingo, para alguns, não sei, né? Em outro plano, no céu, onde que seja, agora eles vão se encontrar. Tá bom? Os programas que eu mais gostava. lá. Os programas que eu mais gostava. Pegadinha, que é ícone, Ivolanda, assim. Vai dar namoro. Eu não sei se Vai dar namoro, é um programa de namoro antigo. Posso falar um negócio? Sabe? Namoro na TV. E ele foi um dos precursores do Show de Calouros. Verdade. O Show de Calouros, assim, que eu me recorde, assim, e vamos falar de grandes comunicadores aqui, que eu acho que faz parte, que ele vai encontrar com vários comunicadores no outro plano, como Chacrinha, Bolinha, Gugu, entre outros, né? Assim, o Show de Calouros, nós, da minha casa, a gente esperava domingo para ver o Show de Calouros, porque tinha variedade, era canto, eles faziam as coisas e tal, e um deles era esse. E qual mais? Quer ver? Um que eu gostava muito dele também. Porta da Esperança. Porta da Esperança. Meu, eu ficava... Sabe uma coisa que eu lembro? Eu vou lembrar, isso é muito engraçado. Foi um senhorzinho, eu vi até recentemente, foi um senhorzinho, ele foi pedir um videocassete e 9 fitas de pornô. Você lembra disso aí? Não. Depois eu vou deixar no final do vídeo. E ele foi lá, pediu o senhorzinho, falou assim, eu queria um videocassete e algumas fitas pornô, né? Sim. Aí foi lá na porta, eu não sei, não vou lembrar se foi a Blockbuster que ele acabou levando, premiou ele. Aí o tiozinho lá, abriu a porta da Esperança e veio o videocassete. Meu, era muito bom, velho. Então, por isso que eu falo que o Silvio Santos era um fazedor e criador de sonhos, né? Que ele proporcionava, não agora como nessa era tão tecnológica, a internet, a facilidade que você tem das coisas, assim, ele tinha essa condição de transmitir e fazer, assim, e digo mais, o Silvio Santos foi uma das pessoas que ajudaram muita gente na TV, em matéria de comunicação. Sérgio Portiolli. Celso Portiolli. Gugu Liberato, entendeu?
Eu me lembro do Gugu Liberato, quando fazia assim, durante a semana ele fazia uma ligação, assistia o filme. Lembra? Ligação premiada, né? Ligação premiada. Então o Silvio Santos não foi... Eu creio que o Silvio Santos foi... não tem palavras. E o legal é que o Silvio Santos, ele criou na televisão personalidades. Sim. Pedro de Lara. Sérgio Malandro. Aracide Almeida. Nossa, Aracide Almeida. Quer ver? Tem mais. Tem muito mais. Ajuda aí. É o que maravilha. Mara Maravilha. Quem mais? Tem a Eliana. Mano, eu lembro assim que aquela bancada ali dos jurados... Que era domingo à noite. Putz, era muito bom, muito cara. Bacana. Era muito bom. Sérgio Malandro. Nelson Rubens também era da época. Nelson Rubens da época também. Então, são coisas que a gente, assim, que da nossa época, que assim, cara, é complicado. Eu não sei se tá acabando ou terminando, né? Mano, posso te falar... Mas assim, como eu te falar antes do nosso programa vindo pra cá, que a Marli falou assim, nossa, faleceu o Silvio Santos. Eu falei, não, pegadinha. Eu assim, não, é fake. Porque teve assim, sempre tem aquelas mentes, né? Assim, não, mas ele está brincando. Aí quando eu vi que nos meios de comunicação tava direto, hoje mesmo, a gente tá gravando aqui, mas a gente desceu para tomar um café aqui, todo mundo tá falando do Silvio Santos. Porque o Silvio Santos, ele é um ícone. Cara, é impressionante quem não conhece Silvio Santos. E posso te falar? É uma coisa que até nós comentamos aqui nos bastidores, tá todas as emissoras falando, sim, rádio. Todo mundo. E o que o SBT tá fazendo? Continua a programação. Tá passando desenho animado agora. Uma coisa que o SBT sério? Nunca deixou de fazer é de cuidar das crianças, desenho, porque tipo a Globinho não tem mais. Porque, tipo assim, não pode mais vincular marca, tipo assim, propaganda de chinelinho, não sei o que lá, pra criança. Não pode. Não pode mais. E o Silvio Santos não ganha nada com desenho, mas tá lá, pra criançada. Desde pequeno. É verdade. Eu lembro da vovó Mafalda, eu sentava ali. Vovó Mafalda, Bozo. A vovó Mafalda. Caraca. Como que é o nome dele? É o pai da Beth Guzzo, se eu não me engano. Como que é o nome dele? Não, é o... Caramba. Enfim, não vamos lembrar. Mas sim, me lembro, sim. O recorde dele. Então, isso que eu achei legal, porque, tipo assim, é o que o Silvio Santos ia querer. Ele não ia querer parar a programação. Ele não ia querer, entre muitas aspas, afetar quem tá assistindo. Tipo assim, ele se foi, mas segue o baile. Puta, muito foda. E também, assim, como a gente vai conversando aqui, vai relembrando de muitas coisas. Um cara que ele sempre fazia trocadilho domingo à noite era com o Lombardi. Faz a propaganda aí, Lombardi. Silvio, né? Nossa, então, são coisas que realmente... ainda bem que nós temos históricos, né, arquivos na TV brasileira, para que isso nunca morra, né? E o Silvio Santos que se torne um exemplo para os grandes comunicadores que estão por aí, né? Desculpa. Eu também, assim, a gente fala, né? Assim, um dos grandes comunicadores que eu acho não, tenho certeza, eu tenho certeza disso, é o Luciano Huck. Sim. Luciano Mion, que eu acho que é um grande comunicador. Também tem que a gente falou ontem, da Record, o Faro. Rodrigo Faro, também um ótimo, mas assim, eu acho que eu não sei se vão entender, é uma escola. São alunos... Você pode ver que... São alunos que aprenderam muito com o Silvio Santos. Você pode ver que a maioria desses grandes comunicadores também... um dia estava sentado, viu o Silvio Santos na televisão e falou assim, quero ser igual a ele. Não, muita gente. Muita gente, Marcelo, queria conhecer o Silvio Santos, né? E nós também, né? Você teve a oportunidade de vê-lo, né? Assim, conversar com o Silvio Santos, né? Seria um ícone. Deve ser. Né? E uma das celebridades que falou isso, até passou hoje na televisão, foi o Marcos Mion também, falando que olhava... ele tava falando. O Rodrigo Faro também. E o Rodrigo, um detalhe, o Rodrigo Faro... Você já viu o trailer do filme do Silvio Santos? Não vi. Então, é com o Rodrigo Faro. Rodrigo Faro, vai ser com o Rodrigo Faro. Eu vou te falar... Eu acho que o filme não vai ser bom. Eu vi o trailer, tipo assim, eu acho que é muito pouco pro Silvio Santos. Tipo assim, tá feio, na verdade. O trailer tá feio. Tá muito caricato, tá feio. Ainda tá a cara do
do Rodrigo Faro não tá a cara do Silvio Santos, mas enfim. Agora, uma coisa assim que parou o mundo. Parou o mundo, o sequestro da filha do Silvio Santos. Tá verdade. E como esse cara levou esse sequestro aqui, ó. Que eu falei, né, Marli? Assim, a Marli tava... Assim, olha, ele faleceu e tal, e ela mostrou um trechinho. As televisões agora estão mostrando ele. Hoje, nós estamos gravando aqui e todo mundo tá falando dele. E acho que vai falar por muito tempo, sim. Acho não. Tenho certeza. E ele, como você falou... Depois eu vi essa reportagem do sequestro da filha dele, assim, poxa vida, assim, eu vou ter que aguentar minha filha muitos e muito tempo, mas dando risada, mais ou menos assim, não foi nessa conotação. Assim, dedicado mais tempo e tal. Então, até nisso, até numa questão um sequestro e tal, ele conseguiu buscar alegria. E sabe de uma coisa desse sequestro que eu lembrei agora? Que foi o Alckmin pra lá, né? Lembra que o Alckmin foi lá? E o Silvio Santos até brincou assim, esqueci o nome do sequestrador lá. Falou assim, ele me pediu um Alckmin. Eu entendi que era o Alckmin, chamei o Alckmin. Até nessas horas, assim, o cara... Ele puxa, tipo, né? Como diz a frase da música dele, nessa vida não se leva nada. Ele vivia intensamente cada dia, cada programa. Ele, a Maísa, tipo, o que ele fazia com a Maísa, tipo, a brincadeira. Puta, tava muito bom, cara. E assim, a Maísa, não conheço ela, mas ela, o que ela é hoje, por causa do Silvio Santos. Entendeu? Lógico, ela tem uma inteligência desde criança, uma desenvoltura, uma articulação muito boa. Isso não é uma coisa dela, tá? Mas ela deve muito a ele. Mas casava muito bem os dois junto em tela. Sim, casava com certeza. Muito bem. Sabe uma coisa que eu lembrei aqui? É muita coisa. É muita coisa pra pouco tempo, não dá. Qual é a música? Mas não é isso, não. Eu lembro agora eu não vou lembrar dos programas de apresentação das drag. Que ele chegava e ficava cantando as drag, tipo assim. E elas falavam assim, peito mesmo? E tocava nos peitos delas, assim, tipo assim. Mas era um momento da TV que, assim, não tinha tanta... Não tinha mimimi. Né? Assim, você vê que era aquilo, assim, o programa desenvolvia e aí acabava por aí depois, né? O que nós vivemos hoje, né? E ele sabia conduzir, né? Assim, uma notícia triste, assim, sabia... Uma coisa que ele ficou... É um ícone, Marcelo, que a gente gosta de comunicação, você e eu e tal. Assim, que ele falou assim que um sonho, né? E eu nunca me esqueço isso, que... Duas coisas, vou tentar me reportar aqui. Uma foi o dia que ele ao vivo, ele falou assim, se você quer ter sucesso, 90% que ele mostrou, tirou o paletó, todo suado, assim, 90% trabalho e 10% inspiração, alguma coisa assim. E também outro ponto importante que eu acho bom, assim, que todo mundo vê o lado negativo das coisas. Todo mundo, assim, eu não me recordo, assim, que ele falou assim, uma pessoa é careca, assim, aquele careca, mas ninguém sabe ver as condições e, assim, os pontos positivos daquela pessoa. Todo mundo vê pelo lado negativo, todo mundo. Se você está interessado no que eu falei, busca no YouTube, no Instagram. Nós vamos deixar alguma coisa. Tá? Mas são dois pontos que eu acho que é interessante. E ele falando sério. Ele falando sério. Ele transmitiu uma mensagem, que por isso que eu tô falando agora. Porque gravou pra mim. Entendeu? E é um cara que... Na verdade, ele fez o primeiro concurso de transformistas da TV brasileira. Caramba, a nossa manager tá falando aqui que ele fez o primeiro concurso Que era com as drags. de transformista da TV brasileira. Inovador. E era acusado de homofobia. Tá vendo? Mas fala aí, né? Como a Marli falou, e ele era acusado de homofobia. Um cara genial. Tipo assim, um comunicador nato. Um marqueteiro ferrado. Tipo assim, mano, ele vendia os filmes da SBT, cinema em casa, mano. Cinema em casa. Na época do Robocop, Lagoa Azul. Porra, mano. Muito bom, velho. Assim, tipo assim... Chaves, mano. Chapolin que mudou a minha vida. Falta a tatuagem do Chapolin que eu não fiz ainda. Foi ele que Mas vou fazer, mano, cara... Não adianta nós ficar o dia inteiro aqui. Rebelde SBT? Rebelde SBT. Não adianta a gente ficar o dia inteiro aqui. Se a gente ficar 93 anos falando aqui, nós vamos conseguir chegar perto da grandeza que esse homem fez. Verdade. Cara. Então, eu, Marcelo, do 100,, Podcast, deixo aqui
Muito obrigado, seu Silvio Santos, por ter feito parte da minha vida, da minha família e ter acendido essa chama do marketing pra mim, sabe? Do marqueteiro, de pensar rápido, essas coisas assim. Tá vendo? Essas loucuras suas. Meu, antes de terminar, eu preciso falar isso. O primeiro reality show, Casa dos Artistas. Casa dos Artistas, foi ele. E ele é mágico, porque lembra que o Frota pulou o muro? Ele falou, vem pra cá, volta, Frota. Puta, então, Silvio, obrigado, Silvio. Aqui é o Obrigado do Marcelo, do podcast Sem Vírgula. E, bom, o que eu tenho para falar do Silvio Santos seria, acho que daria vários programas, né? E para quem gosta de comunicação, de locução, de apresentação, eu só tenho a agradecer ao Silvio Santos por ele ter entrado nos domingos, né? Em todas as casas dos brasileiros, né? Por ele trazer alegria, também comunicação, de várias formas. E só temos a agradecer. Que agora eu creio que a vida nunca acaba aqui, mas que no outro plano, ou para quem entenda de uma outra forma, seja muito feliz. E mais uma vez, muito obrigado, seu Silvio Santos. Obrigado. Coloca a câmera do meio. É um abraço aqui do Sem Vírgula. Quando eu me lembro da minha mulher que morreu, e quando eu me lembro que eu dizia que era solteiro, quando eu me lembro que eu escondia as minhas filhas para poder ser o galã, para poder ser o herói, quando falo com a minha consciência, eu acho que é uma das coisas imperdoáveis que eu fiz diante da minha imaturidade. Cida morreu, Silvinha e Cíntia foram discutidas, são minhas filhas, não são minhas filhas, era casado, não era casado, e hoje eu vejo as besteiras que eu fiz, e quando eu vejo alguém fazendo o mesmo que eu fazia, eu olho e digo, meu Deus do céu, como esse homem é infeliz. Quando eu corri atrás de mulheres, como alguns colegas meus correm, cada dia uma, eu estava à procura de alguma coisa e não sabia o que. E depois que eu encontrei a minha segunda mulher, não vão acreditar, mas eu me satisfaço com ela, me encontrei e encontrei a minha felicidade. Comigo é pau na mão e pão na outra. Filho meu não pode ser nem bêbado, nem vagabundo, nem ladrão. Deus me deu saúde, Deus me dá raciocínio, Deus me deu consciência que me rege primeiro, razão que me rege segundo, coração que me rege em terceiro. Quando a minha emoção começa a tomar conta de mim, vem a minha razão e fala, o que é isso? Que besteira é essa? E ainda quando a minha emoção vem da minha razão, vem a minha consciência e fala, olha, eu vou te acompanhar até o último suspiro, hein? Então, a minha razão policia a minha emoção e a minha consciência policiam a minha razão e a minha emoção. Então, eu me preocupo com hoje, só hoje. Amanhã, se eu tiver saúde, e esse Deus, que pode ser o meu Deus, que pode ser o Deus que está dentro de cada um de nós, que pode ser o Deus natureza, o Deus dos ecologistas, que pode ser o Deus dos budistas, não importa. Esse Deus que nos rege e que nos diz o seguinte, amai aos outros como a ti mesmo. Porque o homem brasileiro, desde o faxineiro até o presidente da República, nenhum deles sai de casa dizendo, hoje eu vou errar, hoje eu vou errar. Não. Todos saem de casa com a intenção de acertar. Fazem 10 coisas, erram 3 e os jornais e a televisão só encontram os 3 defeitos, não encontram as 7 qualidades. Qual é o ser humano que vai progredir se ele não recebe estímulo? Se ele só recebe cacetada da imprensa, cacetada da televisão? Me faz lembrar a piada do homem que morava numa vila de casas e que era engenheiro eletrônico, falava inglês, era arquiteto, falava francês, falava alemão, era músico, tocava um instrumento. Ninguém conhecia ele. Conhece o músico? Não. Conhece o inglês, o que fala inglês? Conhece o... Não. Conhece o careca? Ah, o careca! Ah, sim, o careca é da casa 23. Quer dizer, o careca todo mundo conhece. E as outras qualidades do careca ninguém sabe quem é? Não. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo.
mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Eu sinto dentro de mim, errado ou acertadamente, que eu já tive outras vidas e que outras vidas terei. Acho que a teologia, o catolicismo, o judaísmo, o maometismo, as religiões, elas todas são convertidas para um Deus. Esse Deus pode ser até o que está dentro de cada um de nós. Mas eu sinto, não sei porquê, sinto que eu já tive outras vidas e que outras vidas terei.